Vamos ficar em pé e vamos fazer então a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos tomar o nosso catecismo a partir do número 198. Então peguem aí o catecismo a partir do número 198. Catecismo 198. Então nós vamos iniciar hoje o primeiro capítulo desta segunda sessão que nós estamos falando sobre a profissão de fé. Então nós vamos agora entrar nessa parte onde já vamos estudar cada um dos artigos do credo. E o primeiro artigo do credo é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Este artigo ele é grande, então vai ser dividido em 7 parágrafos, que são 7 pontos. Nós vamos demorar muito para poder conseguir vencer esse primeiro artigo. E hoje nós vamos fazer essa introdução do capítulo, que é creio em Deus Pai. Então vamos ler juntos aí o número 198, que é a introdução deste capítulo. Nossa profissão de fé, pois Deus é o primeiro e o último, e o fim de tudo, o que começa com Deus Pai, pois a primeira pessoa, Santíssima Trindade, nosso símbolo como a criação do céu e porque a criação e o fundamento obras de Deus. Então, o primeiro fundamento da nossa fé, então, é Deus. Deus. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é Deus. Tudo começa por Deus. Ele é o princípio e o fim de tudo. É Deus. E a pessoa do Pai. Por que o Pai? Porque Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então, nós vamos começar pelo Pai, que é, então, o Criador de todas as coisas, o Criador do céu e da terra. Tendo dito isso nessa introdução, nós vamos entrar então no artigo 1º do credo. Vamos dizer junto qual é o primeiro artigo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta é a primeira fé que nós colocamos em evidência no credo dos apóstolos, que é o credo que nós rezamos todas as missas do domingo, solenidades, e que nós rezamos também na nossa oração diária do Rosário. Então vamos ver o parágrafo 1º. Nós cremos em Deus, creio em Deus. O que significa isso? Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. Então nós temos que ter isso cravado aí como um estaca em nosso coração, que nós acreditamos em Deus. O símbolo inteiro fala de Deus. E se fala também do homem e do mundo. Por quê? Vai falar da relação de Deus com o homem e com o mundo. Mas Deus é o centro de tudo. Falo pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma que os mandamentos explicitam o primeiro deles.
Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Por isso que começa em Deus, porque todos os outros 11 artigos, eles estão ligados intrinsecamente a esse primeiro, como também os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, os outros 9 estão todos ligados a este primeiro mandamento. Da mesma forma, nós só podemos professar todas as outras verdades do credo se termos em primeiro lugar em nosso coração esta verdade, que nós cremos em Deus. Se eu não acreditar em Deus, adianta eu professar todas as outras verdades? Não adianta. O fundamento da nossa vida, da nossa fé, é crer em Deus. Deus é a razão de tudo. Por isso, temos que ter sempre esta verdade. Eu creio em Deus. Alguém já viu Deus? Como que nós podemos acreditar em Deus se nós nunca vimos? Nós filósofos, quando vamos estudar, a gente fica querendo explicações. Muitos filósofos tentaram explicar Deus. Muitos entraram a ter em contradições quando tentaram explicar Deus e chegaram a inverdades, dizendo que Deus não existe. Por quê? Porque falta a fé. Então, por isso, nós temos que estudar Deus com o primeiro fundamento da fé, com a oração, com a vida de intimidade com Deus, para assim acreditarmos nesse Deus que nós não vemos, mas sabemos que existe. Sabemos que existe. Então, o primeiro ponto, no parágrafo 200, creio em um só Deus. Nós acreditamos, primeira coisa, em Deus. E temos que crer também que existe um só Deus. Vamos ler Deuteronômio depois, pode pegar agora, Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 5. Deuteronômio, no começo da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, o 5º livro da Bíblia, depois dos Números, onde temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Quem tem a Bíblia Jerusalém, vamos proclamar juntos este pedido de Deus para nós que somos o novo Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Vamos ler? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Gravem bem isso no coração. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor, não existe outro Deus além desse. Vamos ler juntos o 200. É com estas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano, a confissão da unidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus, igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Lembra que nós rezamos aquele dia o símbolo niceno-constantinopolitano? Nós começamos assim: creio em um só Deus. Creio em um só Deus. A nossa fé é esta. Nós acreditamos em Deus e, diferente daquele povo antigo que acreditava em tantos deuses, Deus do sol, Deus da lua, Deus da chuva, Deus da fertilidade, nós não temos essa quantidade de deuses, que são deuses falsos, tudo idolatria, porque nós temos um único Deus, um único Deus. E os fiéis têm que ter esta verdade no coração. É um só Deus por natureza, por substância e por essência. Quer dizer que é um só Deus total. Ele não se divide, embora seja 3 pessoas, mas é um único Deus. 201. Ah, Israel,
seu eleito. Deus revelou-se como único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para Ele, o único Deus. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Com efeito, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua há de jurar por mim, dizendo: só no Senhor há justiça e força. Uma passagem do profeta Isaías, capítulo 45. Então, nós temos que ter esta verdade, não há outro Deus. Nós professamos esta fé neste único Deus que é a razão de tudo, que é este Deus que nos salvou, é este Deus onde nós encontramos a justiça, é este Deus no qual nós nos ajoelhamos diante dele, todo joelho se prostrará diante dele. E nós temos esta graça de ter este único Deus como centro da nossa igreja, da nossa fé e da nossa vida. 202, Jesus mesmo confirma que é Deus, que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é o Senhor e dá a vida. Não introduz nenhuma divisão no Deus único. Quando nós dizemos, podemos às vezes até entrar em confusões, porque dizemos assim, eu creio em Deus, mas aí tem pessoas que dizem, mas eu acredito em Jesus também, eu acredito no Espírito Santo, aí fica aquela confusão. Nós pensamos muitas vezes, fazemos esta confusão, mas assim, eu creio em Jesus, mas eu creio em Deus também. E creio no Espírito Santo. Não, é um só Deus. A divisão está só nas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. E às vezes a gente vai a essas pessoas mais simples, por ignorância invencível, porque ainda não alcançaram ainda o que vocês estão alcançando, que é a formação da fé. Aí eles falam, eu acredito em Jesus Cristo e acredito também no Divino Pai Eterno, Padre. Eu falo, graças a Deus. Pelo menos acredita, né? Ruim se falasse que não acreditasse. Mas então, assim, às vezes eles têm essa separação, têm esta visão, porque a mente não consegue captar esse mistério da Trindade. Até para nós é difícil entender esse mistério da Trindade, porque às vezes podemos cair nessa divisão de Deus. Nós retalhamos Deus em 3 partes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é um só, é um mistério, é um mistério. Então, como nós escutamos o catecismo dizer, se eu digo que confesso que Jesus é o Senhor, que eu digo que o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida, isso não introduz divisão no Deus único. Por isso vamos ler aqui o que temos aqui no número 222 do Concílio Lateranense, esse númerozinho 42 que está aí. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso, imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma só essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. Não há divisão. Padre, mas me explica então esse mistério da Trindade. Olha, se nem Santo Agostinho conseguiu explicar, não sou eu que vou conseguir explicar. Por isso é um mistério de amor que cabe a nós apenas a adesão de fé, o acolhimento, a aceitação e pelejarmos enquanto estamos vivos para um dia chegarmos lá, no seio da Trindade. E aí lá nós vamos tirar todas as dúvidas. E aí nós vamos sorrir. Ah, Deus, o Senhor é tão simples.
E eu tentei tantas vezes dificultar o entendimento. Olha que beleza, o Pai, Filho e Espírito Santo, tão simples. E lá na terra, lá, ó, tantos teólogos, filósofos, padres, bispos, tentando explicar a Trindade. E Deus é tão simples. Deus é simples. Por isso Ele é incompreensível. Nós não conseguimos abarcar todo o conhecimento de Deus. Nunca vamos conseguir. Porque Deus, Ele é todo poderoso. Incompreensível a nossa razão. Por isso nós só amamos a Deus. Nós estamos aqui estudando, não é para nos tornarmos inteligentes, mas era para amarmos Deus cada vez mais. Para que o nosso coração possa arder de amor a cada manhã quando nos levantamos, para que o nosso coração se encha, se inflame de amor quando vamos deitar no fim do nosso dia. Por isso nós estamos aqui, conhecendo mais um pouquinho da doutrina sobre a nossa fé. Então, este é o nosso conhecimento, que nós cremos em um só Deus, por mais que há o mistério da Trindade, mas é um só Deus. Depois, o segundo ponto é Deus revela seu nome. No Antigo Testamento não se podia pronunciar o nome Deus. Era um nome sagrado. Por isso usava vários nomes. Por isso pronunciava-se Adonai, Elohim, Yahvé, Javé. Mas o nome Deus não se podia pronunciar, que era um nome santo. Por isso que temos o segundo mandamento da lei de Deus. Qual é? Não pronunciar seu santo nome em vão, porque o nome de Deus não pode ser pronunciado em vão. Por isso que hoje nós presenciamos na primeira leitura aquele castigo, que de certa forma era uma correção, não vamos dizer castigo, mas correção, porque o povo de Israel começou a blasfemar contra o nome de Deus, era um nome santíssimo, que não podia ser pronunciado. E o povo começou a blasfemar contra o nome de Deus. Por isso nós temos que ter este zelo pelo nome de Deus. E depois Deus vem e revela seu nome a nós. Quando uma pessoa revela seu nome, você sai falando seu nome para qualquer pessoa? Não, quando nós apresentamos o nosso nome a uma pessoa, é porque nós queremos criar com ela uma relação de amizade, um vínculo. Então, quando Deus revelou seu nome através de Moisés lá na sarça ardente, o que Deus queria conosco? Criar esta relação de amor. Esta relação de amor. Olha o quanto que o nosso Deus grande e poderoso. Então Deus revela seu nome. Vamos ver o 203. Como foi? A seu povo Israel. Nós somos este novo Israel. Deus revelou-se dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome, Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é dar-se a conhecer aos outros, é, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Por isso que hoje nós podemos, nas nossas aflições, nas nossas dores e angústias, nós temos um nome no qual nós podemos clamar. Por isso o nome santíssimo de Deus não é para nós murmurarmos, ai meu Deus do céu, por que isso, por que aquilo? Não, o nome de Deus, Ele deu-se a conhecer, é para que nós nos tornássemos mais próximos dEle. Quando nós precisamos dEle, agora nós podemos clamar, meu Deus, como nós rezamos no Salmo 90, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Nós podemos clamar a Deus agora. É a sua benevolência que se manifesta através do seu nome, como nós vamos ver. Quando Deus revelou o seu nome, lá na sarça ardente, Ele estava mostrando o seu poder, a sua força. Vamos hoje trazer em nosso coração este nome santíssimo de Deus e guardá-lo como uma joia preciosa em nosso coração. 204. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e com diversos nomes, mas é a revelação do nome divino feita a Moisés, na teofania da sarça ardente, pouco antes do êxodo e da aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança.
Então, antes do êxodo do povo de Israel e da aliança lá no Sinai, Deus revelou-se a nós através dessa revelação da sarça ardente, quando Deus revelou seu nome a Moisés. Esta sarça ardente, este fogo que não queima, este lugar santo, é a presença viva de Deus. Por isso hoje nós somos chamados também a irmos como Moisés a este lugar da sarça ardente e escutar Deus que se revela a cada um de nós hoje, para assim, conhecendo este nome santíssimo, nós o amemos cada vez mais. Então, Deus foi chamado de tantos nomes como nós acabamos de falar, Adonai, Elohim, mas foi esse em que foi de suma importância para a antiga e para a nova aliança. 205 vai nos mostrar o Deus vivo. Vamos ler? Deus chama Moisés no meio de uma sarça que queima sem consumir-se. Ele diz a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus é o Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo, que se lembra deles e de suas próprias promessas. Vem para libertar suas descendentes da escravidão. Ele é o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazê-lo, e quer que colocará sua onipotência em ação a serviço desse projeto. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus está revelando-se a Moisés que Ele é o Deus de todos os tempos. É o Deus que está presente em toda a história da salvação. Ele é o Deus que vem para colocar-se a serviço do projeto de salvação. Por isso agora nós vamos ver a continuação do número 205. Eu sou aquele que é. Foi a revelação que Deus fez a Moisés lá no livro do Êxodo 3, 13 e 15. Vamos ler? Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vós. Este é o meu nome para sempre, e esta será a minha lembrança de geração em geração. Então, Deus revelou, diante do seu mistério, eu sou aquele que sou. Eu sou, pronto. E às vezes nós queremos ficar explicando Deus. Eu sou, pronto. Quer dizer o quê? Que Ele é e acabou. Não tem explicação. Ele é todo-poderoso, inefável, onipotente. Ele é e acabou. Por isso que Deus revelou-se dessa maneira, para não haver brechas para nada. Eu sou e acabou. 206. Ao revelar seu nome misterioso de Yahvé. Eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou. Deus declara quem Ele é e com que nome se deve chamá-lo. Esse nome divino é misterioso, como Deus é misterioso. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome, e é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus, como Ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Ele é o Deus escondido, seu nome é inefável. E Ele é o Deus que se faz próximo aos homens. Pronto. Esta é a resposta que Deus mandou Moisés dar ao povo. Olha, e se eu disser para eles que é o Deus de nossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, e se eles perguntar qual é o seu nome? Aqui, quando Deus fala através de para Moisés, eu sou aquele que sou, Ele ao mesmo tempo que Ele estava mostrando quem Ele é, Ele queria mostrar a eles que Ele não precisava revelar o seu nome. Ao mesmo tempo. Porque basta acreditar que Ele é e pronto. É um nome misterioso. Deus, Ele é misterioso. Nós não compreendemos os planos de Deus.
quando acontecem os fatos na nossa vida, nós só vamos compreendendo depois. Porque Deus é misterioso, Ele tem os seus planos misteriosos que pela nossa inteligência, nossa capacidade, nós não vamos entender. Nós só temos que saber que esse Deus escondido que o profeta Isaías falou, agora Ele se tornou presente no meio de nós. O Deus que era e que vem, está presente em nós, no meio de nós, através do Emanuel. Jesus é o Senhor. Jesus é Kyrie. Está aqui no meio de nós. Pronto. Ele é o Senhor, está no meio de nós. É um Deus escondido por seu nome misterioso, mas ao mesmo tempo é Deus que se faz próximo aos homens, encerrou o parágrafo 206. E Ele está tão próximo, Ele se fez tão próximo, que habitou no meio de nós. Vivo. Que graça nós temos. Então não queiramos querer explicar Deus, mas apenas vivamos esta graça de termos esse Deus escondido, mas ao mesmo tempo próximo de nós. 207. Ao revelar seu nome, Deus revela ao mesmo tempo sua fidelidade, que é de sempre para sempre, válida tanto para o passado, eu sou Deus de teus pais, como para o futuro, eu estarei contigo. Deus que se revela seu nome como eu sou, revela-se como Deus que está sempre presente junto a seu povo para salvá-lo. A palavra de Deus, tudo no livro do Êxodo. Eu sou o Deus de teus pais, sempre esteve presente. E depois no livro do Êxodo, no versículo 12, no mesmo capítulo 3, vai dizer, eu estarei contigo. E olha que essa promessa do livro do Êxodo se realizou, não se realizou? Eu estarei sempre contigo? Não está aqui conosco o Emanuel? Então a palavra de Deus, ela nos traz essa fidelidade de Deus e essa verdade de Deus, como nós vamos estudar nos próximos números, esta verdade de Deus que se faz sempre presente através da realização das suas promessas. Este é o nosso Deus. Continuemos nesse número 2, hoje nós vamos até esse número 2. Vamos continuar até o 213. 208, diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto em face da santidade divina. Diante da glória de Deus, 3 vezes santo, Isaías exclama, ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros. Diante dos sinais divinos de Jesus que Jesus faz, Pedro exclama, afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Mas porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Não executarei o ardor de minha ira, porque sou Deus e não homem. Eu sou santo no meio de ti. O apóstolo João dirá, diante dele tranquilizaremos nosso coração, se nosso coração nos acusa, porque Deus é maior do que nosso coração e conhece todas as coisas, diz São João na sua primeira carta. Então, diante de Deus, como que nós nos colocamos? Pequeninos. Veja, quando Deus se revelou face a face a Moisés na sarça ardente, o que Moisés fez? Cobriu o rosto, por não se considerar digno de visualizar a face de Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Por isso que Moisés retira as sandálias, cobre o rosto, porque se achou pequeno pecador diante da santidade de Deus. O nosso Deus é este Deus, que mesmo sendo santíssimo, como depois Isaías vai exclamar, ai de mim, estou perdido. Quando Isaías reconheceu a santidade de Deus, ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, reconhecendo a sua pequenez diante de Deus. Olha, São Pedro diante de Jesus, afasta de mim, Senhor, sou um pecador. Mas Deus se afastou de Moisés, se afastou de Isaías. Jesus, que é Deus, se afastou de Pedro? Não. Ele conhece o coração de cada um. Então, diante dele, diz o apóstolo João, nós tranquilizaremos o nosso coração. E aí nele nós vamos
receber o perdão dos nossos pecados e esse caminho de conversão. E aí, diante de Deus, o nosso coração não nos acusa, mas é nele que nós vamos encontrando a graça da conversão. Que graça nós temos desse Deus que nos ama. Vamos ler o 209. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, Adonai, em grego Kyrios. É com este título que será aclamada a divindade de Jesus. Jesus é o Senhor. Quando dizemos que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo que Jesus é Deus. Porque no Antigo Testamento, Deus era chamado de Senhor. Adonai, Elohim, Yahvé, eu sou. E foi substituído no grego, na tradução grega, por Kyrie, que é o que nós cantamos na missa. Kyrie eleison, Senhor tem de piedade. Então Jesus, a divindade de Jesus, é quando dizemos que Jesus é o Senhor. Lembra a passagem de São Lucas, capítulo 1? Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que Isabel diz? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Por isso que essa passagem da Escritura, nós a utilizamos, nós não, que eu não estava na definição do dogma, para a definição do dogma Theotokos. Maria, mãe de Deus, por essa exclamação de Isabel. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor, que a mãe do Kyrie, venha me visitar? Que a mãe de Deus, então, na língua original, como se Isabel dissesse isso. Como posso merecer que a mãe de Deus, a mãe do meu Deus, me venha visitar? Então, nosso Deus, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois, número 210, Deus de ternura e de compaixão. Este Deus nosso é um Deus de ternura e de compaixão. Vamos ver por quê? Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. A Moisés, que pede para ver sua glória, Deus responde: farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o nome de Yahvé. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de compaixão, lento para a cólera e rico em amor e fidelidade. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. Este nosso Deus, embora todo-poderoso, mas Ele é um Deus de ternura e compaixão. Mesmo com a idolatria do povo adorando o bezerro de ouro, Deus se colocou junto ao povo. Graças à intercessão de Moisés, Deus permaneceu fiel ao seu amor, perdoando. Então, nosso Deus, que nós cremos, é esse Deus que perdoa. 211, o nome divino, eu sou, ou Ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que ele merece, guarda seu amor a milhares. Deus revela que é rico em misericórdia, indo até o ponto de dar seu próprio Filho. Ao dar sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revelará que Ele mesmo traz o nome divino. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. O próprio Jesus se nomeou como eu sou. Quando eu fui elevado na cruz, estamos celebrando hoje a exaltação à Santa Cruz, sabereis que eu sou Deus, que ama, que perdoa, ao ponto de dar a própria vida. Ali na cruz, é Deus que morre por nós na cruz. Esse Deus de ternura e de compaixão que morre por nós na cruz. Quando nós olhamos ali para a cruz, nós temos que, como o padre disse na missa hoje, estremecer de amor, porque é Deus que morre por nós na cruz, por amor, por misericórdia. Por isso nós temos que aproveitar
este tempo de misericórdia antes que chegue o tempo do juízo, tempo da justiça. Último ponto de hoje, só Deus é. Só Deus é. Número 212. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecem, mas tu permaneces. Todos ficam gastos como a roupa, mas tu existes e teus anos jamais findarão. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é aquele que é, desde sempre e para sempre. E é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. Nós vamos passando, o mundo vai passando, tal como a roupa que nós vamos usando vai se desgastando, vamos jogando fora. Mas Deus não. Ele é e permanece assim para sempre. É a grandeza de Deus. Ele é. Por isso que ele disse, eu sou, e basta. Porque ele não tem mudança, não tem variação, não é como nós, não é como o tempo que hoje está quente, amanhã está frio, hoje não chove, amanhã chove. Deus não muda, Deus não muda. Por isso Santa Teresa de Jesus vai ser até a poesia, um trecho dessa poesia que nós vamos encerrar essa parte no próximo encontro, desse parágrafo 1, nós vamos meditar com a oração final um trecho do poema de Santa Teresa de Jesus que se chama Nada te perturbe. E aí Santa Teresa diz assim: nada te perturbe, nada te espante, Deus não muda. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Por isso nós temos que amar a Deus, este Deus que não muda, permanece o mesmo sempre. É o Deus de amor, de bondade e de justiça. Nunca esqueçamos disso. Número 213, para encerrarmos hoje a nossa Escola da Fé. A revelação do nome inefável. Eu sou aquele que sou, contém, pois, a verdade que só Deus é. É neste sentido que já a tradução dos 70 e na esteira deles, a tradição da Igreja, compreenderam o nome divino. Deus é a plenitude do ser, de toda perfeição, sem origem e sem fim, ao passo que todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o seu ter, só ele é seu próprio ser e é por si mesmo tudo o que é. Nós dependemos dele para ser, para ter e para existir. Ele não depende de nada e ninguém, porque ele não tem início e não haverá fim. É um grande mistério. Então podemos nos perguntar, mas como tudo começou? Lá no céu nós vamos entender. Lá no céu. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Guardemos isso no coração. No próximo encontro nós vamos continuar vendo esses pontos para encerrarmos este primeiro parágrafo sobre creio em Deus. Fiquemos em pé e vamos professar a nossa fé, que nós estamos cativando a cada dia este amor maior pela nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos. Nossa Santa Cruz, remestes o mundo. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, rico em amor e justiça, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossas vidas, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.